Tem histórias que são contadas tantas vezes no cinema que a gente até duvida que elas ainda possam inovar. Mas alguns clássicos conseguem sim resistir ao tempo e trazer novos olhares para aquilo que a gente já conhecia. E esse é o caso de Drácula, de Bram Stoker, que já foi adaptado inúmeras vezes, tanto para o cinema quanto para a TV, e também dentro de diversos gêneros, como comédia, terror, romance, e ainda assim continua trazendo leituras interessantes. Só esse ano a gente já teve Nosferatu, do Robert Eggers. E neste mês a gente vai ter Drácula, uma história de amor eterno, do Luc Besson. E o mais interessante é isso, que são dois filmes lançados no mesmo ano, fazendo a leitura da mesma história, da mesma obra, mas com olhares completamente diferentes, que enxergam, né, essa história e também a trajetória do Drácula de um jeito bastante singular e cada um a seu modo, tentando criar uma nova maneira dessa trajetória ser contada ali. Oi, gente, hoje a nossa conversa é sobre Drácula, uma história de amor eterno, filme que é dirigido e roteirizado pelo Luc Besson e adaptado da obra do Bram Stoker de 1897. E estreia nesta quinta-feira nos cinemas do Brasil. Este ano a gente já teve uma adaptação de Drácula, como eu disse, do Robert Eggers, que foi lançada nos cinemas no início de janeiro. E o ano passado até fiz uma revisita a alguns dos filmes das adaptações do Drácula para o cinema, que incluiu Murnau, que é o clássico, né, do expressionismo alemão, que é um filme maravilhoso para a gente pensar até esse Drácula como um espectro, muito trabalhado pela questão até das sombras que são projetadas nas paredes, nas superfícies. Eu acho belíssimo. Inclusive, ele está disponível no YouTube para quem não tiver visto e quiser assistir. Além do Nosferatu do Murnau, essa minha revisita também incluiu o Nosferatu, um Vampiro da Noite, do Herzog, que aí já traz o vampiro como essa figura mais sombria, tem uma atmosfera muito mais pesada, inclusive o filme também vale muito a pena para quem não conhece. E o Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, que eu adorei, que ele tem essa vertente mais teatral, mais colorida, né? Muito estilo do Coppola, e que trata muito da questão do desejo, que eu acho que o Nosferatu do Robert Eggers também vai trazer, mas mais voltado para o desejo feminino, e num tom bem mais sóbrio que o do Coppola, e atmosférico também, que caracteriza esse estilo do Eggers. Então, para quem não assistiu esses filmes, eu recomendo. São filmes muito bons e que, como eu disse, trazem essas leituras com olhares diferentes dessa mesma história. E agora, com o Luc Besson, a gente tem uma leitura de um Drácula mais romântico e também essa vertente do amor explorada, eu acho que até numa linha mais melancólica, se é que eu posso chamar assim, mas que difere dessa questão do desejo, esse desejo mais sanguinolento, como a gente viu nos últimos filmes, ainda que haja aqui também isso, mas é de um outro jeito, é de uma outra perspectiva. E vamos lá olhar um pouco mais de perto para esse novo filme. Nessa nova adaptação de Drácula, acompanhamos o príncipe Vlad, que depois de perder a sua amada Elisabetta, renuncia a Deus e aceita a maldição de uma vida eterna. Surge então o lendário Drácula, condenado a atravessar os séculos em uma jornada marcada por um luto eterno e pela busca incessante de reencontrar seu grande amor. Eu acho interessante que um ponto de partida desse filme é a questão da guerra. A guerra contra os muçulmanos que o príncipe Vlad vai enfrentar e que vai ser a guerra também que vai levar a sua amada Elisabetta. E que, diferente do filme, por exemplo, do Coppola, né, também há essa questão do enfrentamento do exército turco, mas ali a gente tem a Elisabetta que tira a sua própria vida porque ela acha que o seu príncipe morreu. Então, no filme do Coppola, a guerra está de pano de fundo, mas ela serve para criar esse equívoco que vai fazer com que a Elisabetta e o seu príncipe se separem tragicamente, que é diferente do filme do Besson, em que a Elisabetta ela é morta em um conflito ali que envolve essa questão da guerra e que envolve até a própria igreja, a presença de Deus, que de alguma maneira o príncipe Vlad vai fazer uma espécie de pacto, acho que a gente pode dizer assim, com Deus, para pedir que ele consiga
poupar a sua amada da morte. É claro que esse acordo é feito indiretamente com o padre, mas que envolve esse lugar de Deus, né? Esse lugar que Deus poderia ter na vida do príncipe Vlad e que diante da morte da Elisabetta tudo muda. E aí ele vai renegar a Deus e vai se transformar em Drácula e ser de alguma maneira castigado, né, com essa vida eterna em que ele não tem mais a amada ao seu lado. Então há a guerra como esse estopim e a presença de Deus como algo que falta, né, ao príncipe Vlad e que vai fazer com que as coisas mudem completamente. E essas duas vertentes da guerra e também religiosa e de Deus vão estar associadas e elas vão caminhar de alguma maneira durante o desenvolvimento do filme. Eu acho que fica às vezes meio que capenga, sabe? Esse arranjo que vai ser feito e que diz dessa articulação entre a guerra e Deus e a religião e nesse sentido até de pessoas inocentes que vão ser mortas. Então o filme ele dá esse pontapé inicial a partir disso. E a religião ela tá, é óbvio, né, pelas questões do Drácula presente durante toda a narrativa, mas no final a gente tem um retorno dessa referência da guerra, mas que ao longo do filme mesmo isso não fica tão consistente. Aliás, não é que nem fica tão consistente, isso não aparece realmente. Então eu penso que falta uma articulação maior disso que é proposto no início e trazido no fim, com essa trajetória do Drácula que vai ser explorada ali ao longo do desenvolvimento do filme. Até porque eu acho que esse filme traz o amor como uma espécie de possibilidade de redenção, como eu acho que não aparecia, pelo menos nos filmes que eu vi. E o próprio arco do Drácula, ele vai ser de uma vertente desse amor mais romântico. E a relação que ele estabelecia com a Elisabetta antes dela morrer, ela tem algo de uma pureza. Lógico que tem o desejo carnal, mas tem algo de puro ali também. Tem até uma questão envolvendo uma música que tocava e que de alguma maneira possibilitava esse encontro dos dois no castelo e que o Drácula vai levar com ele ao longo dos séculos para reencontrar essa amada em algum momento. Inclusive o reencontro dele quando a Elisabetta já é a mina, né, muitos séculos depois, ele também se dá por meio do lúdico. Inclusive esse momento acho que é um dos meus preferidos do filme, em que os dois vão se reencontrar nesse momento mais lúdico e que eu acho que tem muito a ver com essa relação que eles tinham no passado. E o filme também vai trazer alguns flashes do passado do Drácula, em que ele está contando um pouco sobre essa busca, né, incansável por reencontrar sua amada, que ela vai se dar até um certo ponto numa vertente mais esperançosa, em que ele realmente acredita que vai encontrá-la. Inclusive tem uma questão envolvendo um perfume, uma fragrância para poder conseguir isso. E depois de tantos anos de busca sem nenhum sucesso, tem a versão de um Drácula mais desesperançoso, mais melancólico, que parece ter perdido a esperança de encontrar a sua amada. Mas eu acho interessante esses flashes do passado, porque através deles a gente tem acesso a alguns detalhes da vida do Drácula que antes a gente não tinha. E que eu acho que tem tudo a ver, inclusive, para essa construção que vai ser feita quando ele reencontra a Elisabetta, né, Jamina, e que tem essa relação com esse amor mais romântico. E até eu acho que o arco final ali, a maneira como o arco do Drácula termina, também é diferente, tem um aspecto novo que aponta para essa maneira como ele vê essa amada e até a maneira como ele próprio se vê. E são escolhas que vão refletir também essa presença de Deus que eu mencionei no início, e tem uma figura muito interessante que faz essa ponte, que é o padre, que é interpretado pelo Christopher Waltz, um ator que eu acho muito talentoso, mas é uma pena, porque eu penso que a presença dele ali poderia ter sido mais aproveitada, sabe? Porque o padre ele acaba aparecendo em alguns momentos pontuais para poder, inclusive, fazer uma interlocução com o médico e tentar entender melhor os fenômenos que estão acontecendo na cidade e
e que já tem relação com Drácula, mas que eu acho que quando pega nesse ponto assim até meio que investigativo, de entender a tradição do vampiro, isso acaba ficando meio que na superfície só. E a presença do Christopher Watts, quando ele aparece, realmente ali ilumina o filme, mas que acaba ficando mais para um momento ou outro. Então eu penso que o olhar do Luc Besson ele tenta criar essa vertente mais romântica do Drácula e também contar essa história, digamos assim, entre muitas aspas, da juventude dele, desses séculos vividos em que a gente tem acesso a momentos dessa busca pela amada, né, do que ele vai tentar fazer para conseguir isso. Mas quando ele tenta articular essa vertente religiosa e até investigativa da tradição, isso fica um pouco solto, né? Não se articula tanto quanto a própria jornada do Drácula. Mas eu gostei, acho que é um bom filme e que faz uma leitura nova sobre essa obra. E essas foram as minhas considerações de Drácula, uma história de amor eterno. E fico aguardando os comentários de vocês, quem for assistir ao filme e também quem gosta das adaptações de Drácula, já feitas aí ao longo dos anos, e quiser contar aqui também, vai ser bem-vindo o comentário. E por hoje é isso, eu fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço.